Ouça, eu estava fazendo uma reflexão de um assunto que geralmente ele é levantado entre pessoal que pratica arte marcial de um modo geral. E eu gostaria de perguntar a vocês, embora não vá obter a resposta, a não ser que vocês me escrevam. Eu vou perguntar a vocês o seguinte: por que a maioria das pessoas tem a necessidade de se apegar à ideia de estilos? O que será que isso traz de verdadeiramente bom para o universo das artes marciais? Eu entendo que exista a necessidade de manter determinadas técnicas organizadas, né? E serem passadas adiante dentro de uma organização. Isso eu entendo e até concordo, né? Pois as artes marciais elas são extremamente ricas e ficaria um pouco inviável se não houvesse a transmissão, né? Se não houvesse uma organização, né? Então, uma coisa que é unânime, independente de Okinawa, independente dos estilos chineses, coreanos e etc. Uma coisa é unânime: a organização do japonês para transmitir a técnica é impecável, é uma coisa excelente, né? Não falo isso por ser adepto do Karate Do, que é japonês, mas realmente a organização daquele povo para a educação, para o ensino é espetacular. Mas isso não significa que eles não tenham as falhas deles, que o ego humano, né, não vá muitas vezes prevalecer nessa transmissão, né, e condução da coisa. E eu sou obrigado a concordar com frases, né, que dizem que estilos dividem as pessoas, os espíritos das pessoas, elas, sabe, essa ideia do estilo, ela divide os pensamentos de uma forma destrutiva. Ela é destrutiva e não construtiva. Porque uma coisa é você querer manter organizado. Outra coisa bem diferente disso é você querer manter padronizado, né, de uma maneira que ninguém pode mexer, ninguém pode ousar pensar. Né? E quando eu falo mexer, não é alterar. Eu acho que realmente ninguém tem que alterar nada. Principalmente no que é dito como tradicional e deve ser transmitido para que haja uma organização. O que eu acredito é que o determinado indivíduo que estuda um estilo clássico, ele deve atingir uma maturidade ali dentro para então começar a pensar em aplicar aquilo ali de uma maneira que a expressão própria dele venha a aparecer. E vale ressaltar que ao chegar à faixa preta de qualquer arte marcial e qualquer estilo, não significa que você está impecável. Muito pelo contrário, dali em diante você começa a compreender um pouco melhor a arte. E isso deve ser entendido também, nesse contexto, deve ser entendido que isso é um processo individual. Não tem jeito. Né? Se houvesse total dependência dos grandes mestres para que as pessoas evoluíssem, muitas das vezes nós não veríamos a evolução que a gente viu em muita gente que se desvinculou do Japão, por exemplo, da China, né? Dos mestres tradicionais. Nós vimos isso com os Gracie, foram bastante longe. Infelizmente, o universo da arte marcial aqui no Brasil ainda é muito ver para crer, né? Então eu não poderia para vocês citar Bruce Lee, por exemplo, que é uma coisa de cinema, fantasiosa e ninguém vê o cara como uma coisa séria. Mas ele seria um caso de uma pessoa que se destacou, né? Independente se você acredita ou não que ele era um bom lutador, desvinculado do Ip Man, mestre dele. Então também teve o mérito dele, né? Técnico e tudo. Não que eu, particularmente, ache o cara que foi um cara imbatível, coisa assim. Não, mas eu acho que ele teve o mérito dele,
né? Deixou muita reflexão válida, né? E assim por diante. Mas aí está aí um outro caso que veio até antes dos Gracie de uma maneira pública, né? Embora a família Gracie fosse mais antiga que o próprio Bruce Lee, né? O desenvolvimento com o Jiu-Jitsu deles, que eles chamam de Jiu-Jitsu aqui no Brasil. E a gente pode entender com isso tudo aí que eles tiveram, essas pessoas que eu estou citando, tiveram um empenho, tiveram uma autoconfiança para continuar a trilhar seus caminhos com o conhecimento que tinham. Tá? E aí a gente entra aí, eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar agora e o que eu estou falando não significa que eu esteja desmerecendo a continuidade que um faixa preta deve dar aos estudos dentro de uma escola tradicional. Mas existem sim, a gente não pode negar, né, esses casos que eu estou citando de pessoas que tiveram maturidade, que tinham a veia de lutador e foram adiante com seus estudos, né, de artes marciais, das artes marciais que eles estudavam. Então há quem diga que os Gracie não aprenderam tudo com Maeda, né, e eu acredito que realmente não tenham aprendido tudo, que parece que Mitsui Maeda, que teria sido o japonês que ensinou para a família Gracie, seria, acho que para lá de quinto dan, da Kodokan de judô, né? E ensinou para eles ali, aquela versão antiga do judô, que tinha aquele neuazá todo, aquelas técnicas de solo. Mas eles não teriam ficado tempo, né, suficiente para chegar a quinto dan, cada um deles ali. Então, realmente, aprenderam menos do que o próprio mestre, né? Não aprenderam tudo que ele aprendeu. E mesmo assim, olha aí o que fizeram, né? Ao histórico. Eu, particularmente, quem me conhece o trabalho, sabe que eu não simpatizo com a postura que a família Gracie teve de impor o jiu-jitsu deles de uma maneira a colocar como melhor estilo, porque melhor arte marcial, porque isso não existe. Quem estuda arte marcial sabe que isso não existe. Agora, como lutadores, não posso falar, não posso criticar. Fizeram realmente história aí. Bruce Lee é a mesma coisa, se desligou de Ip Man, né? Foi para os Estados Unidos, não tinha só conhecimento de Wing Chun, ele estudou algumas outras coisas, perguntou muito, era um cara que buscava, era um cara que, sabe, assim como o mestre Marco Ruas aí, do Vale Tudo, é um cara que estava sempre visitando academias para buscar, né? Na época eram escolas, né? Então se engana aquele que acha que ele era só ligado a Ip Man na própria China. Ele andou fuçando aqui e ali para estudar com outras pessoas também. Não concluiu nada até onde eu sei. Não foi o que seria, né, equivalente a ser um faixa preta ou mesmo um mestre em nenhum dos estilos tradicionais, tá? Mas é um cara que, né, caminhou. Então, por essas histórias a gente vê que há o fator humano, do próprio valor da pessoa, de conseguir, né, galgar as coisas no caminho marcial clássico, muitas vezes por conta própria, e chegar com conclusões maduras dentro daquilo. Não estou dizendo que seja o meu caso, que por acaso estou desligado de mestres, né? Não estou ligado a mestre nenhum, tenho amizade com mestres, mas não estou necessariamente sendo aluno de ninguém e nem do meu antigo mestre. E não estou dando esses exemplos dessas pessoas para dizer que eu sou tão bom quanto. Não. O que eu estou dizendo é que muitas vezes criam verdadeiras figuras quase que divindades com relação aos mestres e não se pode pensar fora da caixa, não se pode pensar nada, não se pode refletir nada, porque você é apenas um faixa preta. Entendeu? Você não é um quinto dan para cima, você não é nada disso. Você não treinou no Japão, você não pisou lá, isso, aquilo. Então fica toda uma dependência e um endeusamento ali desnecessário que não traz crescimento, né? Então isso é muito relativo, graduação é relativo, tem gente que talvez seja menos graduado que eu, pode saber mais que eu. Então isso não existe, tá? Isto não existe. Eu não sou Padre Quevedo, mas isso não existe. Então, o que existe sim, deve existir uma hierarquia, o respeito e a ânsia do cara
buscar uma coisa legal para ele dentro da arte marcial, uma maturidade que só vai vir com a prática, né? Prática do Kumite, prática do Kihon e do Kata. E com isso não que você não possa fazer o que eu faço, que é paralelamente a isso, a esses 3 tipos de treinamento que fazem parte da estrutura do Karatê Do, você deve treinar sim, você pode treinar sim, aliás, o que eu faço, que é a mescla, né, desse treinamento de uma maneira livre, treinando a movimentação do kata de uma forma livre, espontânea, do Kihon, né, fazendo um comitê ali mesmo que você esteja sozinho, imaginando sequência de uma forma mais livre, imaginando o tempo real da entrada, que quem lutou sabe o quanto é um sufoco se tirar realmente um soco, né? Um chute, sabe que na hora do vamos ver não tem beleza no movimento, não tem plasticidade, não tem nada disso. Então uma coisa é você treinar sozinho e fazer tudo bonitinho, como vocês veem no vídeo. Outra coisa bem diferente é você treinar com alguém, o cara que está entrando com maldade, está entrando com vontade. Então você defender ali, contra-atacar, muitas vezes é difícil, então você tem que ter, né, essa firmeza. Então se você tem essa consciência, tá tudo certo, você vai evoluir. O Karatê Do te permite treinar sozinho e evoluir nesse sentido. Mas não que você nunca mais precise lutar, né, fazer um comitê ali com ninguém. Não, muito pelo contrário. Senão as pessoas aprendiam até em livros ou no mestre YouTube, né? Porque é doutor YouTube, mestre YouTube, né? Tudo é YouTube hoje em dia. E não é isso também. Você precisa praticar com alguém. Você precisa ter um mestre, como eu tive um mestre. Entendeu? Estudei até onde deu. Depois, o relacionamento com as pessoas do dojo ficou um pouquinho inviável. Existiu sim fofoca, existiu disse-me-disse. Há quem diga lá que não, mas existiu, né? Como eu sempre digo por aí. Eu ainda fiquei de estrela, fiquei de, né? E eu exponho isso aqui mesmo, faço questão de expor para vocês verem como é o ambiente do Karatê. Todo mundo sabe, quem gosta de mim sabe e percebe que eu faço um programa pelo Karatê Do e pela filosofia do mesmo, preocupado na essência técnica marcial e etc. Mas também não conto vantagem, né? Não conto vantagem nenhuma. E eu faço isso para que as pessoas percebam, em primeiro lugar, quem eu sou, qual é a minha intenção verdadeira e que elas percebam que o mundo do Karatê Do não é o universo encantado dos filmes, tá? Que é a coisa linda, mestre, com o senhor Miyagi ali da vida, sabe? Não tem nada disso. São pessoas que podem falhar, são pessoas normais, pessoas que sangram e assim por diante, tá? Então eu faço isso para justamente que as pessoas percebam, para que eu possa trabalhar aqui com vocês, passando um pouco que eu sei de uma maneira tranquila, né? Eu acho que conhecimento é bom a gente dividir, ainda que eu tenha pouco, é bom dividir esse pouco, né? Que pode somar a alguém e assim por diante, né? Mas infelizmente, voltando a falar, né? Todos e o contexto, as pessoas se apegam a esses valores de deixar, né? O mestre com os mestres, né? De Nakayama em diante como verdadeiras divindades, falam aqui e ali da boca para fora sobre os valores, né? E repetem o erro dos religiosos que dizem seguir determinada religião, né? E não aplica na própria vida, né? E ainda critica do outro, quer dizer, já cria um mal-estar. É a mesma coisa que acontece nas artes marciais. O cara pratica ali karatê, acha que o dojo dele é o que detém os segredos, só ali vai ter esse conhecimento, quando na realidade a gente percebe que o karatê é amplo. O karatê é muito amplo. Ele, por mais que você possa aprender dentro de um dojo técnica para a sua vida inteira, que não vão falhar se você captar verdadeiramente aquilo, isso não significa que em outros dojos também não tenham conhecimento, às vezes, daquela mesma técnica, só que uma outra aplicação diferente e assim por diante, né? Então, as pessoas se apegam aos determinados treinamentos, movimentos e ficam fechadas naquele estilo ali. E aí que vem o problema do estilo, né? Então, o que, que tem de benéfico, o que, que tem de prejudicial nisso, né? Isso é uma questão que o pessoal pode
ficar aí matutando, ficar refletindo, que é uma coisa legal, é uma coisa válida para todos nós, entendeu? Infelizmente, realmente, os estilos separam as pessoas. Determinado cara treina um estilo, não pode treinar o outro, porque senão vai misturar, não pode misturar, são teorias diferentes e assim por diante. Enquanto em Okinawa sabemos, quem estuda sabe, que os caras trocavam ideias, né? Treinavam com mais de um mestre diferente, tanto é, tá aí a prova, Ken Amabuni e o próprio Gishin Funakoshi, que foram amigos, e ambos estudaram com mestres diferentes. Mestre Gishin Funakoshi estudou primeiramente com o mestre Asato, depois com o mestre Tosu, tá? E provavelmente conheceu o Higashiona, né, o Kanryo Higashiona lá da época, que foi, inclusive, professor de Ken Amabuni, né, que se permitiu depois estudar também com Anko Itosu. Quer dizer, olha aí, gente. Os caras trocavam ideias, né? Tanto é assim que o Shitoryu, todo mundo sabe que é um estilo com diversos kata. É para lá de 50 e poucos kata, se eu não me engano. Quer dizer, um homem desse estudou demais, né? Então não tinha essa de separatismo. Existem aí no próprio YouTube registro de gente que vem de uma linhagem de Funakoshi, do primeiro dojo que ele abriu, e que sabem diversos kata que você só vê em outros estilos. Entendeu? E não são só aqueles 26, né? Então, sabe, essa coisa de estilo, de kata, às vezes as pessoas têm aprende isso e ficam com uma determinada visão, né, de que realmente aquilo ali que é o karatê, sabe, que ele tem que praticar aquele estilo só até ali, e o cara só pode, sabe, ele aprendeu o Gedambarai, né, tradicional do Shotokan, e jamais vai fazer um Gedambarai redondo. O Kanazawa já faz os dois. É possível notar que ele tem movimentos que ele não faz o Gedambarai puxando daqui. Ele também faz o Gedambarai arredondado, como se vê no Goju-ryu. O mestre Kanazawa introduziu kata que você vê no Goju-ryu e no Shitoryu, como o Seienshi, né? E entre outros também, que são 31 katas, se não me engano, no geral, né? na SKF. Né? Então, gente, esses homens se permitiram. O próprio mestre Asai, Sensei Asai, tem kata pra caramba, sabia cento e poucos kata. Foi, na época, o cara que mais sabia kata. Então, são pessoas que se permitiram deixar fluir, conhecer outras coisas, para então conhecerem mais do Shotokan-ryu e do próprio passado do Shotokan-ryu, para que então eles, cada um deles, terem sua expressão, sabe? Suas expressões próprias e uma personalidade, não robôs repetindo a movimentação correta segundo a JK permite, o que eles gostam, o que eles pensam. Entendeu? Não estou falando mal da JK, mas eu não quero isso para mim. E geralmente eu vejo o pessoal que muita gente, não estou falando que são todos, e que seja a JK em si, mas eu vejo muita gente que é ligada à mentalidade da JK avacalhando outras pessoas, principalmente pessoas que têm um pensamento mais livre como o meu. E eu digo a vocês, tem gente por aí no Karatê, que é adepto de Karatê, seja Shotokan ou Goju, que tem uma mente muito mais livre do que a minha, tá? E que está pouco se lixando de representar Shotokan, Goju Ryu, seja lá o que for. O cara, se tiver que misturar, vai misturar mesmo, porque ele não se apega a nada, ele não dá aula. E aí? Aí eu falo para vocês que não gostam de mim. No ruim, eu estou tentando vender a imagem da nossa arte marcial, a arte que a gente pratica, né? Então vamos ver direitinho, né? O que essa coisa de estilo, né, pode nos trazer de positivo e de negativo. Por que eu estou falando isso? Porque é o que eu canso de falar desde o primeiro vídeo que eu postei na internet. No Shotokan-ryu, a gente encontra tudo que vai encontrar no Goju-ryu, Shitoryu,
Shorin-ryu e etc. Até mesmo do que encontra no Kyokushin. Tudo vai depender da pessoa, de como ela se impõe ali na luta. É uma arte tão rica que ela possibilita diversos tipos de expressões. Então vamos pensar aí, né? Vamos pensar no que a gente deve pensar a respeito da tradição do estilo que a gente pratica e por que não encontrar os outros estilos dentro do nosso estilo, né? Muitas pessoas hoje em dia, já com a mente aberta, falam: olha, se puder estudar outra arte marcial, estuda para poder crescer. Por que eles falam isso? Muitas vezes falam porque sabem que o padrão que é ensinado, geralmente, dentro de determinado estilo, não vai permitir que você enxergue as coisas que estão ali mesmo. Tá? Isso acontece. Tá tudo ali naquele estilo, mas ele tem uma determinada metodologia de transmissão daquilo que não sai daquilo, né? E muitas vezes você pode ver uma determinada técnica agora, só vai ver lá na frente. Se é que vai ver, né? Então muitas vezes você conhece uma técnica observando uma outra arte marcial que você procura e você vai achar, realmente, então peraí, essa técnica aqui já vi no Karatê, no livro do Sensei Nakayama ou do Sensei Kanazawa, eles usam ali naquela arte marcial de determinada forma, então vai ver que essa técnica que está aqui no livro tem aquelas aplicações que estão explicando, mas também tem aquelas outras aplicações ali que aquele estilo está explicando que tem. Então isso é ter uma mente livre. Não é você misturar uma arte marcial com outra, mas é você encontrar novos caminhos dentro da própria arte, observando outros. Isso, gente, é saudável e os grandões fazem. Sempre fizeram isso. Tá aí a prova, Tatsuya Naka Sensei está fazendo isso lá. O cara todo certinho dentro da JKA, todo, sabe, um instrutor formado por eles, sabe muito de Karatê do Shotokan Ryu. Mas é aquilo, ele começou a perceber, provavelmente, né, como um mestre que já é, que não pode parar de buscar. E aí foi para Okinawa, e a gente viu lá algumas deficiências que ninguém imagina que ele tivesse, e ele está cavando lá a estrutura da coisa para poder crescer. Quer dizer, é um homem que chegou à maturidade de um mestre, né? Então não tem como a gente não gostar de Tatsuya Naka. Agora é aquela coisa, né? Não é porque eu gosto de Tatsuya Naka que eu quero executar o Karate Do exatamente como ele. Não é porque eu gosto do Asai que eu quero executar exatamente como o Asai, exatamente como o Kanazawa e assim por diante. Não, eu gosto de todos eles, mas eu tenho que encontrar a minha expressão. Senão eu vou ser um robozinho lá. Tudo, entendeu? Só fazendo um movimentinho do jeito que o pessoal quer, mas sem vida. Sem entender aquela aplicação. Como é que eu aplico isso aqui na realidade? Não é? Então, deixa essa mensagem para o pessoal. E muito obrigado aí pela atenção mais uma vez. Os